Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Tata Luiz Eduardo. Laroeixo que de Mavilha Mavambo. Laroeixo. Laroeixo que de Mavilha Mavambo. Laroeixo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei que chegou, vai comandando seu reinado. Laroie, Laroeixo, que Exu esteja aqui desde o início do nosso programa conosco até o término do programa, abrindo os nossos microfones, levando a nossa voz a todos os cantos onde há alguém que deva escutar aquilo que nós temos a falar hoje. Exu, orixá da comunicação, que facilite a nossa comunicação, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Que Exu esteja com a gente do princípio ao fim. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito interessante, como sempre, né? A gente sempre fala de temas muito significativos. Vamos falar de surra, de guias e de orixás. É possível, não é? Como, por quê? Vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria dar boa noite para você que já está nos acompanhando. Você que está sempre conosco nos nossos programas, nos nossos encontros, todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana 1090M, ou nos acompanhando pelo Facebook, na página da Casa do Caboclo Birajara. Seja bem-vindo. E você que está vindo pela primeira vez, a casa é sua. Puxa um banquinho, vamos conversar, vamos botar nossa conversa em dia e vamos discutir, vamos trocar ideias sobre o tema de hoje. Então, boa noite para todo mundo. Eu quero convidar também o Eduardo para dar boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Um ótimo programa, aproveitem, hein? Que assim seja, Eduardo, que todos nós possamos aproveitar este tema tão interessante. Bom, o que vai acontecer no nosso programa de hoje? Já falei o tema, vamos falar sobre surras de guias e de orixás, se é possível, se não é possível, se for como que acontece, porque vamos destrinchar esse assunto. No final do nosso programa, nós vamos fazer assim, aquela pessoa que mais compartilhar aqui a nossa live, o nosso programa, levando as nossas palavras a mais pessoas, né, compartilhando, vai ganhar de brinde a fragrância Fantastic da Amaca Perfumes. A Amaca é o nosso novo parceiro e está aqui nos auxiliando, contribuindo com o nosso programa. Esse perfume aqui, o Fantastic, ele é inspirado no Fantasy da Britney Spears. Então, gente, imperdível, hein? Se você é mulher, compartilha para ganhar, para você usar. Se você é homem, compartilha para dar para mãe, para namorada, para sua filha, para quem você quiser. No final do nosso programa, a gente divulga aquele que mais compartilhou. No final do nosso programa também, a gente, como sempre, vai fazer uma prece, uma oração. A gente sempre leva os nossos pensamentos a Deus, no final do nosso programa, ao nosso Pai, Oxalá, aos nossos guias, aos nossos pretos velhos, aos nossos caboclos, aos nossos orixás, pedindo auxílio. E hoje, minha gente, que nós vamos falar de surra, vamos falar de problemas que acontecem, nós vamos pedir aos nossos guias, vamos pedir aos nossos orixás que ilumine os nossos caminhos nas nossas indecisões. Está indeciso, não sabe o que fazer? Vamos pedir auxílio espiritual? Vamos pedir ajuda para a gente definir qual é o melhor caminho? Então, no final do programa também. Eu também pedi para vocês, além de compartilhar, pode nos seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E agora também o nosso programa, você não vai perder mais. Você que não pode assistir na quinta-feira, por exemplo, você além de tê-lo no Facebook, na nossa página eternamente, você também pode ouvir o nosso programa por podcast, lá no Spotify. Instala lá no seu celular, Spotify, e aí você pode ouvir indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, no trem, na hora de dormir, na hora de tomar banho, como você quiser. Desde o início, todos os programas estão lá. E olha que nós já falamos assuntos interessantíssimos. Na última semana, na transmissão da live, a gente teve um problema, a live ficou dividida em duas partes. Pelo Spotify você escuta tudo de uma vez só. Tá lá o som límpido, claro, tratado pelo meu amigo Cláudio, o operador de som aqui da Rádio Metropolitana. E sigam-me também lá nas redes sociais, além das redes sociais, pode mandar para mim perguntas, questões pelo WhatsApp.
E eu vou deixar aqui para você o meu WhatsApp pessoal, 21, Rio de Janeiro, 98570-3566, 98570-3566. Bom, o assunto de hoje é surra, de guia e de orixá. Tem dúvida? Já aconteceu com você? Soube de algum caso? Liga aqui para a rádio ou comenta aqui no Facebook. Aqui para a rádio, telefone do ouvinte, 2176-8282, 2176-8282. O Eduardo vai estar aqui atendendo você com o maior prazer. Muito bem, minha gente. Então, enquanto vocês compartilham, enquanto nós compartilhamos aqui o nosso programa, nós vamos para um rápido intervalo, escuta a mensagem dos nossos parceiros e a gente já volta falando sobre o tema de hoje. Até daqui a pouquinho. É um minutinho. Aguarde. Tata Luiz Eduardo volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. AM 1090. Conheça a linha de produtos da Amaca Paris. Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações 98786-2565. Anotou? 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Amaca Paris. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos. Amaca Paris. Muito bem, minha gente, eu queria mandar um abraço para os nossos parceiros, o Marcos da Pintolar. A Pintolar, que é a loja onde vende esses materiais de construção, tudo para sua reforma, fica ali do outro lado da rua da Casa do Caboclo Birajara, em frente à Casa do Caboclo Birajara, muito fácil de encontrar. Mandar um abraço também para a doutora Adileia, a nossa amiga fisioterapeuta, também à disposição para atender a todos. Mandar um abraço para Amaca Paris, o pessoal da Amaca Paris, que hoje, olha, nos deu como brinde aqui para vocês o perfume Fantastic, que é aquele que mais compartilhar o nosso programa. No final do nosso programa aqui vai receber de brinde esse perfume maravilhoso, inspirado no Fantasy da Britney Spears. E eu quero mandar um abraço também para a doutora Bárbara. Doutora Bárbara é advogada e é quem cuida de toda a parte jurídica da Casa do Caboclo Birajara, desde a legalização até qualquer tipo de problema que a gente possa vir a ter também, por causa de intolerância, por questões diversas. Então, quem quiser também o contato da dona Bárbara, da doutora Bárbara, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 21 98570 3566, e nós damos o contato. Hoje, eu queria mandar um abraço especial, sabe para quem? Hoje é dia 31 de outubro. Eu quero mandar um abraço especial para todos os meus amigos wiccanos, todos os bruxos e bruxas deste Brasil. Parabéns pelo Dia das Bruxas. E eu quero mandar um salve bem grande
pro Saci Pererê, que hoje também é dia do Saci Pererê, né? Um dia a gente vai falar aqui sobre folclore e vai falar também sobre a ligação mítica do Saci com os elementais. Vamos falar de elementais aqui no nosso programa um dia. Então vamos lá, minha gente, vamos começar a nossa conversa. Hoje, o nosso assunto aqui é sobre surra de guias e de orixás na Umbanda. Pode, não pode, por quê, como acontece? Muita gente, às vezes, nos procura e fala assim, olha, eu tenho medo de entrar para terreiro, eu tenho medo de frequentar terreiro, porque eu já ouvi e já vi tanta coisa assim de guia batendo, de ter surra, se não fizer o que falar vai apanhar. Então eu tenho muito medo que isso aconteça comigo, por isso eu não procuro, por isso eu não entro para o terreiro. E aí é que vem a nossa pergunta, né? Isso acontece realmente? Isso pode acontecer? Se acontece, por que acontece? Então, eu queria muito nesse momento poder dar para vocês uma resposta seca, sim ou não. Eu queria muito ser taxativo e falar, sim, isto acontece, isso pode, ou falar, não, isso não acontece, isso não pode. E é esta a ideia que muita gente tem, né? Do sim ou do não. Mas este assunto não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E nós vamos procurar explicar para você, de uma forma bem racional, tudo isso que nós trouxemos aqui para compor o nosso programa. E você vai ver que realmente a resposta não é tão simples assim, do sim e do não, pode ou não pode, é ou não é, acontece ou não acontece. Um dos motivos pelos quais a resposta não é tão simples assim é porque há muitas coisas que acontecem com os médiums, coisas ruins inclusive, e que são confundidos com surra. E que na verdade não é surra, mas é confundido com surra. Uma das coisas que acontecem é a tal da cobrança espiritual, né? Muitas vezes o médium vai em algum lugar e ouve assim, olha, você está com uma cobrança do orixá tal. O orixá tal está te cobrando. E se você não trabalhar, se você não procurar um terreiro, vai acontecer isso com você. A pessoa sai dali daquela conversa, daquela consulta, com a ideia, com a nítida impressão de que isto aqui, aquilo que aquela pessoa se referiu, é uma surra. Eu tenho que fazer o que o guia mandar, eu tenho que fazer o que o orixá mandar, porque senão eu vou apanhar, senão vai acontecer alguma coisa comigo. É uma ideia assim superficial sobre o entendimento daquelas palavras. E eu queria explicar para você o que é a tal da cobrança espiritual, para você entender que isso não é surra. A cobrança espiritual, o que nós chamamos de cobrança espiritual, não é na verdade que o orixá ou que o guia esteja cobrando, ele quer que você faça aquilo, ele quer que você vá trabalhar, ele quer que você procure o terreiro. Não é isso. Vamos explicar bem devagarzinho para você entender. Cobrança espiritual significa o seguinte, quando alguém fala para você, você está com uma cobrança espiritual e precisa de um tratamento espiritual, precisa buscar algum lugar para se cuidar, o que esta pessoa está querendo dizer para você é, olha, o seu campo vibratório, as energias que te envolvem, elas estão ou muito negativas ou estão desequilibradas. E elas precisam ser consertadas, porque isso lhe causa mal. Isso traz uma série de consequências para a sua vida, que são consequências desagradáveis por causa desta negatividade, por causa desse descontrole energético. Então traz uma série de consequências. E o remédio para isso é você cuidar das suas energias, é você cuidar da sua parte espiritual. E às vezes ainda vai mais a fundo. Olha, quem pode melhor lhe ajudar neste seu caso é o orixá tal, ou seja, você recebendo as vibrações daquele orixá, de Oxum, de Ogum, de Xangô, você estando em contato, sintonizado com as vibrações daquele orixá, aquelas energias ruins, as energias negativas, as energias desequilibradas, elas são dispersas, elas são equilibradas pela força de atuação daquele orixá sobre você. Então, quando alguém fala assim, olha, você está com a cobrança espiritual de tal orixá, entenda isso da seguinte forma, seu campo energético, seu campo vibratório está desequilibrado ou está muito negativo. E a força daquele orixá pode te ajudar. Então não é o orixá que cobra. Na verdade existe uma cobrança sim, mas não é o orixá que cobra. Quem está cobrando alguma ação, quem está cobrando alguma atitude, é o seu organismo espiritual. É o seu organismo energético que está desequilibrado e está precisando de um socorro. É como quando a gente fica doente, né? A gente fica doente, a gente vai ao médico e o médico fala, olha, você está com tal enfermidade, então você precisa tomar tal remédio para ficar bom.
O remédio não é o culpado da minha doença, é a falta dele que faz eu ficar doente. E é a mesma coisa em termos espirituais. O orixá não é o culpado da minha doença energética. O culpado da minha doença energética sou eu mesmo, que acumulei aquelas energias negativas, desequilibrei o meu campo vibratório pelos meus pensamentos, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, pelos meus sentimentos. E o orixá é o remédio para aquilo. É ele quem, atuando sobre mim, sobre o meu organismo espiritual, vai consertar e trazer o bem-estar que eu estou precisando. Agora, se eu não tomo remédio quando eu estou doente fisicamente, eu vou continuar doente. A coisa vai ficar pior a cada dia. Eu posso até morrer daquela doença. Se eu não tomo meu remédio espiritual, ou seja, se eu não me ligo àquele orixá que pode me ajudar com as suas energias, com as suas forças, com as suas vibrações, a minha doença espiritual vai permanecer. E pode piorar. E pode me trazer consequências muito ruins. Isso é surra do orixá? Não. Pelo contrário, isso é a ausência do orixá que poderia me auxiliar e que eu não dei chance para que isso acontecesse. Ou seja, eu não estou tomando o remédio que eu precisava para ficar bom da minha doença espiritual. Então essa questão da cobrança espiritual, muitas vezes, ela é confundida com surra. Então as pessoas falam assim, o orixá está exigindo que eu trabalhe porque senão eu vou ficar doente, vou ter algum problema. Não, não é isso não. O seu próprio organismo espiritual é que está exigindo de você uma postura. Está exigindo de você que você se trate, que você se cuide, que é para o seu orixá poder lhe ajudar. O orixá, ele é o remédio, ele é a cura, ele não é a causa da doença. Um outro ponto também que muitas vezes é confundido com surra é quando você vai no terreiro, por exemplo, ou quando você já é um médium de um terreiro e o seu caboclo ou o seu exu fala assim, olha só, avise para o cavalo, avise para o meu médium, ou então você recebe esse conselho de um outro guia, avise que para ele não fazer determinadas coisas, para ele não ir por este caminho, porque senão vai acontecer isso assim, 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 assim. Muitas vezes essa mensagem ela é interpretada como uma ameaça de surra. Ou seja, quer dizer, então que se eu não fizer o que o meu caboclo está mandando, vai acontecer essa coisa ruim que ele vai fazer acontecer comigo? Não. Na verdade, a gente tem que deixar de interpretar isso como uma ameaça e sim como uma orientação. O nosso caboclo, o nosso preto velho, o nosso exu, tem uma visão muito maior que a nossa. Ele vê muito mais além do que a gente consegue ver. Então ele está vendo que se a gente age daquela forma, continua agindo daquela forma, fazendo aquelas coisas erradas, a consequência natural é que vai acontecer determinada coisa ruim na nossa vida. E ele nos alerta, ele nos orienta. Aí a gente não dá atenção ao que o caboclo falou, que o preto velho falou, que o exu falou, continua agindo da mesma forma, repetindo os mesmos erros, e acontece aquilo direitinho que o caboclo falou, direitinho que o guia falou, o que o exu falou. É ele que está fazendo com que aquilo aconteça? Não, ele nos deu uma orientação sobre uma consequência natural que aconteceria com a gente se a gente continuasse. A gente não deu ouvidos, continuou e aquilo veio a acontecer. Mas muitas vezes isso é confundido com surra. Muitas vezes as pessoas pensam assim, isso foi surra que o meu guia me deu porque eu não segui a orientação dele, eu não fiz o que ele falou. Não, é só uma visão além do alcance, digamos assim, que o nosso guia tem, que nós não temos. E que aí ele já previu ali qual seria a consequência natural daqueles nossos erros. E a gente não deu bola, a gente não deu atenção, e aí então a coisa se perdeu, a gente acabou sofrendo consequências amargas na nossa vida. Mas eu já ouvi um guia falando assim, olha, fala para o meu cavalo que eu quero que ele me dê isso, eu quero que ele compre isso para mim, eu quero que ele faça isso que eu quero para mim. Se não fizer, vou acabar com a vida dele, vou quebrar as pernas dele, vou quebrar os braços dele. Já escutou isso? Infelizmente, eu já soube de casos assim também. Mas o que é isso? O nosso guia, o nosso caboclo, o nosso preto velho, o nosso exu, eles têm por função, por missão, por objetivo, nos orientar sempre. Então eles nos dizem que é o melhor a fazer, nos aconselham, não vá por esse caminho. Agora, existem muitas vezes espíritos que não são os nossos guias propriamente dito,
e que se passam pelos nossos guias e que aí sim exigem determinadas coisas nossas e ameaçam que se a gente não der, aquilo de ruim vai acontecer. Que tipo de espíritos são esses? São os chamados quiumbas. Os quiumbas, para quem não sabe ainda, quiumbas são espíritos desencarnados, são eguns de baixo nível moral, de baixo nível de entendimento, baixa consciência, e que se fingem de Exu, se fingem de pombagira, se fingem de caboclo, se fingem de preto velho, e eles sim, os quiumbas, eles não têm o menor pudor em ameaçar, não. Sabe por quê? Porque é isso mesmo que eles querem ser atendidos, eles querem ser obedecidos, eles querem demonstrar sua força, eles querem, enfim, que os outros tenham até medo deles. Então eles pedem as coisas, olha, eu quero isso, se não me der vai acontecer isso com o médium. E o médium que se deixa levar pelos quiumbas, né? Se ele não fizer aquilo, vai acontecer realmente aquilo que o quiumba falou. Eu tenho um caso para contar, esse caso quem contava era que aconteceu com uma amiga dela. Olha só, minha gente, que coisa impressionante o que um quiumba pode fazer. E as pessoas confundem isso com a surra do guia, porque as pessoas não são videntes, não estão olhando para ali e sabendo que aquilo é um quiumba. Vão pensar que é um caboclo, vão pensar que é um preto velho, vão pensar que é um Exu, e na verdade é um quiumba, é um espírito impostor. A minha mãe contava o seguinte caso que aconteceu com uma amiga dela. Essa amiga dela, ela recebia em casa um caboclo, né? O espírito se dizia caboclo. E este caboclo, ele baixava em casa com frequência, atendia as pessoas, conversava com as pessoas, e aqui eu já abro parênteses para alertar aos nossos ouvintes sobre essa questão de ficar recebendo em casa. Quando você recebe no terreiro, ali tem firmezas espirituais, ali tem proteção, não é qualquer espírito que vai entrar e que vai se manifestar e fazer o que quiser. Mas na sua casa não tem. Né? E aí um espírito impostor deste, ele pode entrar, pode começar a trabalhar com você, se fingindo de muito bonzinho, e até ganhar confiança, e daqui a pouco botar as garras de fora. E era isso que acontecia com essa moça. Ela recebia sempre um tal do caboclo na casa dela. E o caboclo dava consulta, o caboclo atendia todo mundo, o caboclo orientava as coisas na vida dela, e o caboclo pedia também coisas. Exigia dela que desse determinadas coisas para ele, que fizesse o que ele pedia, enfim, ele dominava aquela pessoa, aquela moça, e acabava dominando a família também. Um belo dia, essa moça falou assim, eu não vou mais dar as coisas que ele me pede, toda vez que ele vem, ele pede alguma coisa, e isso ela sem saber que era um quiumba, ainda acreditando que era um caboclo, né? E aí ela falou, não vou mais fazer isso, não vou dar mais para ele tudo que ele me pede, toda hora ele me pede alguma coisa. E aí, da próxima vez que o caboclo veio, o caboclo falou, cadê aquilo que eu pedi? E aí falaram para ele, olha, ela não providenciou e ela falou que não vai dar. Passou-se alguns dias, o caboclo voltou outra vez e pediu de novo. E assim foi. Várias vezes aquele espírito que se apresentava como um caboclo pedia e não tinha o que ele pedia ali. Ele já tinha criado sobre aquela moça uma teia vibratória que dominava ela. Mas ela começou a peitá-lo, sem apoio espiritual nenhum, né? Porque ela não frequentava nenhum terreiro, mas sem apoio espiritual nenhum, ela começou a peitá-lo e falar que não ia dar. Um belo dia ele baixou e falou assim, essa foi a última vez que ela não atendeu ao meu pedido. E as pessoas que estavam ali conversando com aquele espírito, com aquele caboclo, não se importaram muito, porque estavam já acostumadas com aquele espírito andando dentro de casa. O caboclo começou a andar dentro de casa, circular, e as pessoas não se ligaram nisso, não se importaram. O caboclo, o tal do espírito, ele foi na cozinha, pegou 1 litro de álcool, pegou um fósforo, foi pro banheiro, trancou-se no banheiro, tacou álcool no corpo da médium, riscou o fósforo e tacou fogo. Ela morreu ali. Era um quiumba que, não sendo atendido, fez o que queria. Ah, mas onde está a proteção espiritual desta moça? Ela abriu mão da proteção espiritual. Ela afastou os seus amparadores porque se ligou a um espírito obsessor por livre e espontânea vontade, trabalhando dentro de casa sem o menor tipo de firmeza, acreditando, deixando com que aquele espírito desenvolvesse sobre ela uma cadeia, uma teia obsessiva. E este era um quiumba, e olha o que aconteceu com ela quando ele não foi atendido. Então os quiumbas, esses sim, exigem as coisas, ameaçam, e se não fizer, vai quebrar a perna, vai quebrar o braço, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e faz realmente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E entender também
que isso não é surra de guia. Por quê? Porque ali não tinha guia. Ali tinha um espírito imoral, ou seja, um espírito ou amoral, né? Sem moral, um espírito de baixo nível consciencial, que é completamente o contrário, é completamente diferente do que os nossos guias realmente são. Ué, mas então não tem hipótese alguma em que os guias podem nos dar uma prensa maior, nos ameaçar de alguma forma, ou fazer alguma coisa assim um pouco mais dura conosco? É aí que entra aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que eu gostaria muito de falar assim, olha, essa questão de surra de guia é possível ou não é possível ser taxativo. É aí que entra esta questão. Por quê? Porque existem algumas situações em que os nossos guias usam de alguns recursos para nos orientar melhor. Vou dizer com isso o seguinte, a função básica do nosso guia é orientação. O nosso guia não vai viver por nós, o nosso guia respeita o nosso livre-arbítrio, ou seja, ele nos orienta, a gente vai fazer o que quiser e vai arcar com as consequências dos nossos atos. A questão é, o que é orientação? E é aí que eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês entenderem muito bem aquilo que eu vou falar. O que é orientar? Orientar é simplesmente falar, faça isso ou não faça aquilo? Não. Orientar, minha gente, é você passar uma mensagem para alguém de uma forma que aquela pessoa consiga entender. Se fosse simplesmente falar, faça isso ou não faça aquilo, nós não agiríamos com os nossos filhos pequenos da forma como nós agimos muitas vezes. Que a gente briga com eles, a gente alerta, a gente bota de castigo. Aquelas mães mais antigas, a minha, por exemplo, dava até umas palmadinhas. Por quê? Porque a cabeça da criança não tem a mesma compreensão que a nossa. E às vezes simplesmente falar, não faça isso, ou faça aquilo, talvez não adiante. Se eu tenho um filho, por exemplo, que já é adulto, eu posso falar para ele, a minha forma de orientá-lo pode ser simplesmente com a conversa. Olha, faça isso e não faça aquilo. Ele tem juízo, ele tem consciência e ele vai fazer o que ele quiser. Agora, com o meu filho pequeno, de 4 anos de idade, eu começo desta forma. Eu começo orientando, olha, não faça isso, ou faça aquilo. Mas o meu objetivo ali como é orientar, eu tenho que estar atento se aquela minha informação vai ser assimilada pela mente dele. Ele não tem a mesma compreensão que um filho adulto já. Então, a minha primeira forma de orientação vai ser esta. A minha segunda forma de orientação vai ser brigando com ele, não faça isso. Por quê? Porque aí com essa segunda forma de orientação, eu falando num tom um pouquinho mais rígido, talvez eu consiga fazer com que ele comece a pensar nas consequências daquilo que ele está fazendo. Se ele continua fazendo aquilo, aí pode ser que eu fale para ele, olha, se você continuar fazendo isso, eu vou te botar de castigo. Quando eu falo isso para ele, eu estou falando isso para ele por falta de amor? Não. Eu estou cumprindo o meu papel de orientador. Só que a minha forma de orientar para uma criança não pode ser a mesma que para um adulto. Tem que falar na língua em que ele entenda. Então, às vezes, eu preciso botar essa pequena uma forma mais rígida, uma forma mais taxativa e falar, olha, eu vou te botar de castigo se você ficar repetindo este mesmo erro. Porque pode ser que assim, pelo receio de ficar de castigo, ele comece a refletir sobre o que ele está fazendo e ele decida, não vou mais fazer. Isso é um ato de amor do pai, da mãe, pelo filho, por mais que o filho entenda assim, ai que coisa, não gosta de mim? Não gosta, é por isso que está brigando. Se ele continua fazendo, ao invés de eu falar, vou botar de castigo, eu vou botar de castigo. Para quê? Para que naquele tempo em que ele está ali no castigo, ele reflita o porquê que ele está ali. Qual foi a situação que levou até ali, para ele aprender que as coisas na vida têm consequências e que as consequências podem ser ruins. Eu, como pai, prefiro muito mais que ele passe 10 minutos de castigo sofrendo ali do que ele não aprender a minha orientação e depois, quando for mais velho, passar anos sofrendo na vida porque não aprendeu aquilo que eu tinha para orientar. Então, como pai, pelo meu amor, muitas vezes a minha forma de orientação, ela vai ser um pouco diferente. Não vai ser somente faça isso ou faça aquilo, ou não faça aquilo. E sim, eu vou, em alguns momentos, ser mais rígido. Em alguns momentos, eu vou colocá-lo na parede. Em alguns momentos, pode ser até que eu cause alguma indisposição. Mas por quê? Porque eu percebo que é a forma de linguagem que ele tem para entender.
E para os nossos guias que nos amam tanto, que querem tanto nos orientar, que querem tanto o nosso bem, as coisas são muito parecidas. Nós, para eles, que temos uma consciência pequenininha perto da deles, que é muito grande, somos como crianças, que não conseguimos muitas vezes entender a forma de orientação dele só pelas palavras. Eu tenho um caso para contar aqui. Eu conheço um médium que ele, em determinado momento da vida dele, ele começou a andar por caminhos errados, fazer muita coisa ruim e usar algumas coisas que fazem mal. E o caboclo dele orientou. Começa da orientação daquela forma suave, né? Olha, não faça isso. Isso vai fazer mal para você, vai trazer consequências ruins. Não adiantou. Ele não entendeu esse tipo de orientação do caboclo. Então o que o caboclo fez? Ele partiu para o segundo tipo de orientação. Olha só, se você fizer isso, eu vou brigar com você. Que é o segundo tipo de orientação. A pessoa continuou fazendo. Não entendeu esse segundo tipo de orientação. O terceiro tipo de orientação que o caboclo partiu foi aquele semelhante a, olha, eu vou te botar de castigo se você continuar fazendo isso. O caboclo falou para ele, olha, se você continuar usando isso que você está usando, fazendo as coisas que você está fazendo, eu vou quebrar suas pernas. Isso foi falta de amor? Não. Isso foi uma forma mais dura, mais rígida, mais taxativa, para fazê-lo raciocinar, para que ele pudesse pelo menos, mesmo que fosse pelo receio, o mesmo receio da criança de ficar de castigo, para que ele, pelo receio, pelo menos, ele compreendesse que aquilo fazia tanto mal para ele. E tanto funcionou esse recurso pedagógico, vamos dizer assim, que a pessoa naquele momento mudou completamente e nunca mais fez aquilo que o caboclo alertava tanto. Não temos certeza, não sei se o caboclo iria realmente quebrar ou não quebrar as pernas dele. Não é essa a questão. Da mesma forma que a gente às vezes ameaça o nosso filho, né? Olha, eu vou te botar de castigo se você fizer. E aí o filho parou de fazer aquilo. Não sei se eu colocaria ou não colocaria, mas eu usei um recurso pedagógico, um recurso orientativo para que aquela criança, e nós somos crianças aos olhos dos nossos guias, pudesse compreender melhor, parar para refletir, pensar sobre as consequências dos atos e mudar de atitude. E foi o que aconteceu. O caboclo foi tão sábio que ele usou as palavras corretas com algo que assombrou o seu médium. E aí ele parou para pensar e nunca mais agiu daquela forma errada como vinha agindo. Então, muitas vezes, isso pode ser confundido com surra, como uma ameaça. Mas, na verdade, eu troco a palavra ameaça por pela expressão recurso pedagógico. Um recurso pedagógico de alguém que tem uma consciência muito maior que a nossa e sabe exatamente as palavras que tem que falar para mexer com a gente, para mexer com o nosso brio, para mexer com a nossa vontade, com a nossa cabeça, nos fazer refletir. E mesmo que, se por um acaso essa pessoa estivesse continuando a errar, se o caboclo tivesse quebrado as pernas dele, estaria agindo como nós agimos com o nosso filho quando finalmente nós colocamos ele de castigo. Também não considero isso uma surra, eu considero isso uma lição, o último estágio de uma orientação, porque o papel todo do guia é orientar o tempo inteiro, só que a orientação não pode ser sempre da mesma forma, porque tem gente que entende de uma maneira, tem gente que entende de outra. Então seria o último recurso do caboclo para poder fazer com que aquela pessoa pensasse melhor e mudasse a sua vida. Como eu disse, eu prefiro que o meu filho sofra 10 minutos de castigo, que sinta aquele sofrimento, aquela dor, para que ele não sofra depois a vida inteira por uma atitude errada que eu não consegui orientar. E é este o papel dos nossos guias para conosco. Eles nos orientam. E orientam da forma como nós podemos entender, como a nossa consciência, como a nossa cabeça consegue compreender. É por isso que no início do programa eu falei que não há uma resposta assim seca, taxativa. Surra acontece, surra não acontece. Existem algumas circunstâncias que realmente não são surra nenhuma, é confusão, por exemplo, a cobrança, o quiumba, tudo isso não é surra. E existem algumas circunstâncias que poderiam até ser interpretadas como surra, mas que eu particularmente interpreto como um recurso pedagógico a nosso favor, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. Afinal de contas, a gente não confiou nos nossos guias para serem os nossos pais, para cuidarem de nós como os nossos pais cuidariam de nós. Então eles querem nos ajudar, e para ajudar, eles têm que falar a língua que a gente entende, e muitas vezes, infelizmente, a língua que a gente entende é só essa mesmo, senão a gente vai ficar sofrendo o resto da vida. Existe uma outra coisa também, que às vezes pode parecer surra, que são as lições. Com o exemplo que eu vou dar, você vai entender rapidamente o que eu quero falar com isso. Isso eu presenciei, aconteceu com a minha mãe, e se ela estivesse aqui do meu lado, ela contaria, porque ela contava essa história para todo mundo.
A minha mãe, ela foi dirigente de terreiro por mais de 30 anos. E no meio dessa longa caminhada, ela, é claro, o ser humano, de repente ela tem algumas decisões certas, erradas. É claro que ela, sendo dirigente, ela sabia muito bem a questão da necessidade do uso do fumo e da bebida dentro dos terreiros. Isso aí é até um assunto que a gente vai tratar num outro programa, mas não vem ao caso agora. Enfim, ela sabia da necessidade disso. E um belo momento, no meio dessa trajetória dela, já com o terreiro aberto há muitos anos, ela decidiu o seguinte: olha, a partir de hoje, no meu terreiro eu não quero mais bebida. Nenhum guia mais vai poder beber absolutamente nada de bebida alcoólica. Explicou isso para os cambonos, explicou isso para os médiuns, e foi aquela ordem que tinha que ser cumprida. No mesmo dia teve uma gira, teve a sessão, e eis que baixa a cigana dela, da minha mãe. A cigana baixou e falou assim pro cambono: me dá um pouquinho de champanhe. O cambono, todo sem jeito, foi até ela e falou: olha, é ordem do seu cavalo, aqui no terreiro não pode mais ter bebida. Aí a cigana falou o seguinte para o cambono: mas eu nunca deixei o meu cavalo com qualquer sintoma de embriaguez. Eu trabalho, eu uso a bebida por questões energéticas que são necessárias para o trabalho espiritual, e nunca ela ficou com qualquer tipo de problema desse tipo, de embriaguez, de alcoolismo, qualquer coisa assim. E aí o cambono falou: olha, lamento, mas são ordens dela, tem que cumprir. A cigana riu e falou: tá bom, então me dá um pouquinho de água, me dá um copo de água. O cambono foi e deu um copo de água para a cigana. A cigana não bebeu nem meio copo de água, ela bebeu só um golinho, depois ela subiu. Quando ela subiu, a minha mãe caiu no chão. E eu estava presente e eu vi. A minha mãe caiu no chão bêbada, completamente embriagada, com 2 dedinhos de água. Ela rolava no chão, vomitando para um lado, vomitando para o outro, cabelo cheio de vômito, e ela passando mal, botando para fora aquilo que nem tinha mais no estômago. Até que ela percebeu qual era a causa daquilo. E aí ela pediu desculpas à cigana e falou para ela: eu entendi a lição. A cigana pegou ela no chão. No chão a cigana baixou, levantou e falou para o cambono: agora me dá um pouquinho de champanhe. O cambono foi lá, pegou champanhe, deu um pouquinho para a cigana. A cigana bebeu champanhe e subiu. Minha mãe estava nova, estava ótima, sem problema algum. Por que é que a cigana fez isso? Foi surra? Não, isso foi uma lição. Não adiantaria insistir na lição, na orientação, da mesma forma que por anos já vinha insistindo, falando: olha, a bebida é necessária pelo seu teor alcoólico para os trabalhos espirituais, por razões energéticas, etc., que um dia a gente vai conversar aqui no programa. Não adiantava repetir esse tipo de orientação, porque isso ela já sabia e não tinha assimilado. Então a cigana mostrou para ela o seguinte: o que a cigana quis ensinar com isso? Olha só, da mesma forma que eu manipulo um pouquinho de água e transformo em álcool a ponto de lhe deixar embriagada, eu posso manipular o álcool e transformar em água para que aquilo não faça mal. E se eu bebo o álcool, se eu utilizo o álcool, não é porque eu quero beber, não é porque eu quero ficar bêbada, porque eu gosto de champanhe, e sim porque aquele álcool ele é útil para o trabalho espiritual, para o trabalho vibratório, para as energias que eu vou manipular, para eu conseguir dominar aquelas energias. Não é uma questão pessoal de desejo de beber, não é isso. Tem uma finalidade, é uma ferramenta de trabalho. E aí a cigana conseguiu fazer com que a minha mãe entendesse desta forma a necessidade do álcool durante os trabalhos, e que o guia, estando bem incorporado, pode beber à vontade, que isso não tem problema nenhum para o médium. Então isso aí foi o quê? Foi uma surra? Não, eu chamo isso de lição. Foi a forma como a cigana encontrou de orientar e de fazer com que caísse a ficha da minha mãe sobre a necessidade do álcool. Não é uma surra, é uma lição. Mas, mais uma vez, isso aí é um dos fatores pelos quais eu falei aqui no início do programa que a questão de surra a gente não pode falar sim, não, é ou não é. Existem algumas situações que podem ser confundidas com surra sem serem, e outras que podem ser até consideradas algum tipo de surra, mas que na verdade não são. São formas de orientação, são formas de lição, de trazer alguma lição para aquele médium. Então, existem sim algumas coisas desse tipo. Pensando um pouquinho sobre essas formas de lição do guia, né, eu não posso deixar de me lembrar de quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, a minha mãe muitas vezes me deixou de castigo, a minha mãe muitas vezes até me deu umas palmadas. E aí, quando eu cheguei na idade já da adolescência, uma vez conversando com ela, eu perguntei para ela o seguinte: mãe,
por que é que a senhora brigava comigo, me deixava de castigo e me dava palmadas de vez em quando? E ela olhou para mim com todo aquele amor de mãe. E ela falou para mim o seguinte: olha, eu só dava as palmadas em você. Eu só te colocava de castigo por 2 motivos. O primeiro é porque eu te amo. E o segundo é porque eu sabia que você tinha jeito, que aquilo iria lhe consertar. Eu não faria isso tudo que eu fiz se eu não te amasse ou se eu visse que você não tem jeito. Eu ia deixar você viver da forma como você quisesse. E é assim que os nossos guias agem com a gente também. Muito bem, minha gente, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta comentando aqui as conversas pela internet. É doutor. Mas ele é um guia, mas ele é um guia. Mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Conheça a linha de produtos da Amaca Paris. Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações 98786-2565. Anotou? 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Amaca Paris. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos. Amaca Paris. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo. Muito bem, minha gente. Ainda dá tempo de você compartilhar o nosso programa, hein? Compartilha aí para você ganhar o perfume Fantastic da Amaca Paris, que no final do programa nós vamos dar de brinde para aquele que mais compartilhar. Não perde tempo não, vai compartilhando aí. Então vamos lá, vamos aos comentários. Jeff Santana dando boa noite, falando um tema muito bom e importante. MC Serginho falando aqui MC Serginho, sua bênção, que Deus abençoe, MC Serginho. As pessoas dando boa noite. Alino Cortes está falando assim: como saber o que seria essa surra dos orixás? Olha só, quando parte dos guias, quando parte dos nossos guias, qualquer tipo de ação assim um pouco mais rígida, um pouco mais taxativa, eu não vou chamar de surra não, porque essa palavra surra tem um aspecto muito pejorativo. Eu vou chamar de orientação pedagógica, ou recurso pedagógico, um pouquinho diferente da simples orientação verbal, tá? Que às vezes é o que nós precisamos, assim como os nossos filhos também precisam, muitas vezes, de que a gente seja um pouquinho mais enérgico, um pouquinho mais taxativo, e nós, pelo amor que nós temos aos nossos filhos, querendo o bem deles, agimos daquela forma. Então não vou chamar de surra não, que é pra gente não confundir com essas
ideias que tem por aí tão negativas. Não é isso não. É um recurso pedagógico um pouco mais enérgico para que aquele médium consiga rever os seus conceitos, tá? E por que é que os nossos guias fazem isso com a gente? Porque a partir do momento que a gente entrou para um terreiro, por exemplo, e que a gente falou para os nossos guias, olha, cuidem de mim, eles vão cuidar, eles vão nos ajudar. Mas eles sabem também que, já que eles cuidam, eles também têm o dever de nos orientar para que a gente não erre tanto e até para facilitar o trabalho deles de cuidar da gente. Então, a partir do momento que eu falei que eu entrei para o terreiro e falei assim, olha, meus guias, cuidem de mim. Então eu estou dando carta branca a eles de cuidarem de mim da melhor forma que for para mim. E às vezes a melhor forma que for para mim é daquela maneira, às vezes um pouquinho mais rígida, que não é surra, é apenas lição ou um recurso pedagógico um pouco mais enérgico. A Renata Barroso está falando aqui, eu tenho uma dúvida, se é normal nós médiuns, quando sentimos a energia dos falangeiros dos nossos orixás em uma sessão, depois que eles sobem, ficarmos com algum sintoma, como por exemplo, dores no corpo ou algo parecido. Não, não é normal. Isso daí pode ser muitas vezes, sabe por quê, Renata? Que às vezes a gente, apesar de estar ali concentrado, apesar de estar tentando se sintonizar com os nossos guias, pode ser que a gente esteja tenso, de alguma maneira, a musculatura fica retesada, e às vezes a gente acaba ficando com alguma dor, com algum incômodo, por ordem física, não por ordem espiritual não, tá bom? Vamos ver mais aqui algum comentário. A Alexandra Monteiro, mãe Alexandra, está falando aqui. Boa noite a todos. Benção, Tata. Peraí só um minutinho. Benção, Tata. Tema bem interessante. Precisamos da desconstrução de conceitos antigos. Nosso nível de compreensão agora nos permite compreender mais e assumirmos maiores responsabilidades pelos nossos atos. Perfeitamente. Marco Freire. Boa noite, Tata. Acredito que o livre-arbítrio tem uma participação grande dentro da nossa evolução. Não só é grande, como é fundamental. A gente evolui baseado no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas certas que trazem boas consequências, nas nossas escolhas erradas que trazem más consequências, que nos fazem refletir, e aí a gente consegue evoluir. E ele continua aqui. Com o livre-arbítrio temos consequências que nos obrigam a repensar muito. Agora é importante que se corrija para que se melhore como ser humano. Perfeitamente. É assim que a gente aprende a partir do nosso livre-arbítrio. Alexandra Lima está falando aqui. Compreendi seu apontamento, Tata. Entretanto, não seria uma forma de interferência do guia no livre-arbítrio deste indivíduo? Ela está falando aqui uma forma de interferência, ela deve estar se referindo a essa chamada de atenção mais enérgica, ou a esta orientação mais enérgica, ou a este recurso pedagógico mais enérgico. Olha, duas coisas aí, Alexandra, eu tenho a considerar. A primeira é, quando eu tenho o meu filho pequeno, eu quero o bem dele, eu às vezes chamo a atenção dele de uma forma mais enérgica, porque eu vejo que pela consciência dele, ele não tem condições de compreender aquela outra forma de orientação. Então, para ajudá-lo, não estou interferindo no livre-arbítrio, não. E só mudei a minha forma de comunicação para que ele entendesse melhor. Tá? Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a partir do momento que você está em um terreiro e que você quer o auxílio dos seus guias na sua vida, quer o auxílio dos seus guias para você, eles têm todo o direito de lhe orientar da melhor forma possível. Afinal, você não confiou a eles? Você não confiou a eles o auxílio à sua vida? Então, se confiou o auxílio, receba também as orientações. Porque querer simplesmente auxiliar, olha, meu guia me auxilie, meu guia me ajude, mas tudo que você orientar eu não vou fazer, ou eu vou ver se eu faço ou não, aí a coisa é diferente. Então você não precisa do auxílio dele, você sabe guiar a sua vida. Então quando você confiou ao seu guia, ao seu caboclo, ao seu preto velho, à sua pombagira, que guiassem a sua vida, que lhe orientassem na sua vida, você está dando a eles a permissão deles lhe orientarem da melhor forma. E a melhor forma é aquela que você entende. É a que eles acham que você entende, não aquela que você acha que você entende. Eles podem tentar, a princípio, de uma forma mais tênue, mais suave, e perceberem que você não está entendendo daquela maneira, e partirem para advertências mais rígidas, ou para uma forma de comunicação mais taxativa, para que você venha compreender aquilo. E eu torno a dizer, Alexandra Lima, eu torno a dizer, tudo isso é por amor, tudo isso é por querer o nosso bem, tudo isso é por entender que aquela forma mais enérgica de chamar a atenção, de orientar, aquela forma diferente de orientar, aquele recurso pedagógico,
vai causar um pequeno dissabor, mas vai resolver um problema que poderia trazer muitos outros problemas lá no futuro. Aliás, foi para isso que a gente pediu o auxílio dos guias quando entrou para o terreiro. Olha, me ajude a resolver minha vida para diminuir os meus problemas no futuro. Então, se a gente pediu o auxílio deles, eles têm o direito e o dever de nos orientar da melhor forma. E a melhor forma é aquela que eles acham que nós entendemos. Eles vão vendo como que nós entendemos as orientações e vão escolhendo a melhor forma de nos orientar. E aí, infelizmente, para algumas pessoas, talvez seja preciso uma orientação um pouco mais taxativa. E que eu torno a dizer, eu não chamo de surra. Não é surra, é lição. Orientação, uma forma diferente de orientar, simplesmente isso. Ali no Corte está dizendo, quando eu bebia, que hoje tomei nojo, eu ficava segundos com a boca aberta e desacordada, porém inconsciente. Isso seria surra? Difícil dizer, ou alinou, porque poderia ser um reflexo do seu próprio organismo perante a ingestão do álcool, né? De ficar desacordada, com a boca aberta, mas escutando tudo. Então pode ser uma coisa física, não necessariamente espiritual, tá bom? Doutora Adileia está falando aqui, muito bem explicado, Tato, os temas são bem verdadeiros, os exemplos são bem verdadeiros. Ali no Corte está falando aqui, conheci seu centro. Obrigado. Confesso que tinha muito medo e ainda tenho, mas saí de lá bem leve. Agradeço. Que bom, Alino. Que bom. E a Alino continua dizendo aqui, e pretendo ficar, me senti muito bem assistida e acolhida, sua bênção. Que bom. Alexandra Lima completou agora, corretíssimo, compreendido, gratidão, Tata, pelos esclarecimentos. E eu espero que eu tenha esclarecido a todos. Eduardo, temos alguma questão pelo telefone? Não temos hoje questão nenhuma pelo telefone. Então, minha gente, como eu disse lá no início do nosso programa, a questão de surra, pode ou não pode, é muito mais complexa do que um simples sim ou não, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido tudo o que nós falamos. Agora eu queria que você escutasse uma pequena mensagenzinha que eu coloquei para você e escuta com o coração. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dofiaba! Ela vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Muito bem, minha gente, nós recebemos da espiritualidade o pedido, a incumbência de nós estendermos os nossos trabalhos para outras regiões. Então a espiritualidade nos convidou a inaugurarmos um novo templo espiritualista, um novo templo de Umbanda em Unamar, distrito de Cabo Frio. E para isso nós já conseguimos adquirir o terreno, juntando os nossos esforços, mas para construirmos, para levantarmos as paredes da casa de nossa mãe Iemanjá, nós pedimos a sua colaboração. Quer ajudar? Vai lá no site www.vaquinhaconk.com.br, digita lá Templo Estrela do Mar, que é o nome da nossa casa, e aí você pode contribuir, ajudar com o valor que você quiser. Eu tenho certeza que Mãe Iemanjá vai abençoar, e Dona Mulambo, que é quem vai cuidar daquela casa, vai dar sonoras gargalhadas ao seu favor. Estamos encerrando aqui agora nesse momento o compartilhamento para o brinde do Fantastic, da Amaca Paris. E eu queria convidar você agora, junto comigo, elevar os seus pensamentos ao nosso Pai maior, ao nosso Pai Oxalá. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos neste momento, unidos, formando uma corrente entre mim e com todos os ouvintes do nosso programa. O nosso pensamento de hoje, meu Pai, o nosso pedido de auxílio de hoje, ele é direcionado a cada um de nós que tem grandes incertezas e dúvidas sobre os caminhos melhores a serem seguidos. Meu Pai Oxalá,
Nossa consciência é muito pequena e muitas vezes não conseguimos compreender, não conseguimos definir qual seria a melhor opção, qual seria a melhor escolha, qual seria o melhor caminho, por onde andar. Permita, meu Pai, que nesses momentos de maior dúvida, de maior incerteza, em que estejamos na gangorra, que estejamos entre dois caminhos, permita que neste momento sejamos amparados pelos nossos caboclos, que sempre são tão sensatos, sempre são tão razoáveis, sempre são tão racionais. Que os nossos caboclos ajudem a aplacar as nossas paixões, os nossos sentimentos em desarmonia, as nossas emoções desequilibradas, para nos facilitar a melhor escolha, a escolha mais racional. Que os nossos caboclos coloquem as suas mãos sobre a nossa cabeça, sobre a mão da cabeça daquela pessoa que está entre o sentimento e a razão, para que ela saiba qual é o melhor caminho a seguir. Permita também, meu Pai, que na frente destas pessoas esteja o seu Exu, pronto para abrir o caminho que ela escolher. Seja o caminho A, o caminho B, o caminho C, ou seja qual for aquele que neste momento causa tanta indecisão, mas que ela nesse momento, com o auxílio dos caboclos, conseguir definir. Permita que o Exu esteja à frente desta pessoa, rompendo os bloqueios, desfazendo as algemas, quebrando as correntes que impedem o crescimento, que impedem o progresso e que impedem ou possam estar dificultando a caminhada por aquele caminho escolhido. Então que tenhamos o amparo de Exu, que tenhamos o amparo dos nossos caboclos e que tenhamos também o amparo de Ogum, dos falangeiros de Ogum, para que abram os nossos caminhos, nos impulsionem à frente, não nos deixem desistir, que nos transmitam o ânimo e a força do Senhor Ogum. Que tenhamos também o amparo de Pai Xangô, para que Xangô nos dê o caminho reto, o caminho sólido, o caminho justo, o caminho que não faça mal a ninguém e nem a nós mesmos. Que Inhansã nos dê a coragem de enfrentarmos as batalhas da vida, seja qual for o caminho que escolhermos, meu Pai. Que sejamos amparados, enfim, por todas as vibrações, por todos os orixás, por todos os guias, pretos velhos, caboclos e falangeiros dos nossos orixás. E que, acima de tudo, sejamos amparados agora e sempre pelo vosso grande, inesgotável, maravilhoso, suntuoso amor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Minha gente, já tenho aqui, olha, o ganhador do brinde da Ama Paris, o perfume Fantastic, inspirado em fantasy, né? na essência de fantasy da Britney Spears. Gostou do Spears? Então a ganhadora foi... Rufem os tambores! Quem ganhou foi Maria José Araújo dos Santos! Maria José, a partir de hoje, Maria José, você tem 15 dias para passar na Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265, e pegar o seu brinde da Ama Paris. Minha gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Eu espero você, agradeço pela companhia durante todo esse programa. Escute outra vez o programa para entender melhor o contexto do assunto. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, outra vez, às 21 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana e também na página da Casa do Caboclo Birajara. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá! Você ouviu Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo.